Daniel Portela, médico pediatra, vídeos sobre estratégias educacionais, rápidas, sempre dicas. Alguns vídeos aqui a gente faz sobre isso, sobre modos de criação, estratégias de criação de filhos. Vamos falar sobre a bronca, né? Aquele sermão que quando o pai, a mãe chega ali, a criança está fazendo algo que ele julga inadequado e solta o verbo, né? Muitas vezes pode ter uma ofensa, um tom de discurso mais ríspido. E o que acontece? Gente, isso não dá certo, né? É óbvio que isso não dá certo se você responde agressivamente, se você agride violentamente, mesmo com palavras, você vai prejudicar a autoestima da criança e não tem problema nenhum você ser cordial, tá? E é isso que eu vou trazer nesse vídeo aqui, nessa orientação. Então chegou lá, vamos dar um exemplo, chegou na sala e os brinquedos estão espalhados por toda a casa, né? Aquela bagunça. Ao invés de sair, menino, você é isso, teimoso, desorganizado, já falei 500 vezes com você, blá blá blá, o sermão, o que você vai fazer? Você vai usar esse sermão descritivo, se concentra no que você está vendo. Essa estratégia tem como objetivo segurar as emoções do cuidador, do pai, da mãe, e evitar que ele despeje isso na criança. Se você está chateado, se você viu aquilo ali, já tinha falado com a criança, respira fundo antes de sair despejando essas emoções na criança. Respira fundo e descreve o que você está vendo. Está ali, olhou. Você olha para as crianças e fala, eu vejo brinquedos espalhados por toda a sala. Né? Ponto. Descreve a situação. As crianças já sabem o que fizeram, já sabem que aquilo ali não está inadequado. Se não for suficiente, você olha para as crianças novamente e fala o que deve ser feito, o que deveria ser feito diante daquele cenário. Com palavras curtas, com frases curtas, objetivas, para a gente não dar espaço para as emoções aí e isso carregar demais o nosso discurso, você fala, bem, os brinquedos têm um local para ser guardado, né? A gente tem uma caixa de brinquedo lá no quarto. Ponto. Só isso. Beleza? Normalmente isso vai ser suficiente, gente. Eu vejo que alguns pais, quando começam a tentar mudar o seu discurso, se sentem incomodados. Eles falam assim, é como se eu não fosse eu. A mãe fala, eu tô me sentindo artificial, doutor. Porque quando eu falo isso, eu gritava e agora eu comecei a falar isso, eu tô me sentindo forçada. Gente, é natural que isso aconteça. Você está tentando mudar. E você vai ver como é potente essa mudança. Quando você começar a fazer isso, seus filhos vão perceber, vão te olhar de maneira diferente. Opa, minha mãe está paciente, minha mãe está... E eles vão organizar os brinquedos, tá? Se isso se repete, gente, quase sempre esses dois tópicos que eu falei aí, descrever e falar objetivamente, de maneira pontual, o que deve ser feito, quase sempre isso é suficiente. Digamos que na segunda, na terceira vez, as crianças continuem colocando os brinquedos desarrumados e não terminam a brincadeira e não vão guardar os brinquedos. Da mesma forma você vai seguir. Descreve, afirma o que tem que ser feito, de maneira pontual, e se o comportamento persiste, é a hora de você falar sobre os seus afetos. Eu estou chateado, eu fico chateado com vocês porque eu vejo a casa bagunçada. Mamãe arruma a casa, não é justo com a mamãe, com o papai, que eles arrumem os seus brinquedos. Vocês têm os seus brinquedos, vocês conseguem guardar no local, sabem onde se guarda os brinquedos. Eu não acho justo e eu me sinto cansado, eu me sinto cansada e fico chateado com vocês. Eu gostaria muito que isso não se repetisse mais. Essa forma de se comunicar com seus filhos já é muito importante, gente. Você não jogou emoções, você não julgou a criança, nem utilizou uma linguagem ofensiva. Acabou. Isso aí vai ser muito potente. Chegando nisso, eu acho que poucas crianças vão continuar fazendo esse comportamento. Por fim, gente, crianças maiores, adolescentes, né, ou até crianças grandinhas, já 9, 10 anos, você pode utilizar a estratégia do bilhete. Digamos que você entrou no quarto da criança, está lá bagunçado, né, que ela tem que arrumar. Ou você ensinou a criança a forrar a cama
E isso é o que ela deveria fazer. Lembrar só sempre que regras, comportamentos, regras estabelecidos só a partir de 5 anos de idade. Não adianta você querer ensinar uma criança com 2, 3 anos de idade que ela tem que pegar os brinquedos, mas você pode fazer com ela. E ensinando aos poucos, por volta de 4 anos de idade, essa criança já vai conseguir fazer isso. Crianças pequenas, não adianta a gente querer fazer regras, tá? Outro tipo de estratégia. Tá, mas aí você chegou lá no quarto e tá aquela bagunça. Outra estratégia que você pode utilizar? Já descreveu, já falou o que tem que ser feito, já falou sobre os seus sentimentos. Você pode utilizar recadinhos. Isso é muito potente. Deixa um post-it, escreve lá: mamãe e papai passaram por aqui e ficaram chateados com o que viram. Ponto. Colocou lá. Isso vai ser muito potente. Você vai promover a reflexão dos seus filhos. E isso é o que a gente mais quer, que eles pensem sobre o que eles fazem. Então comece a pensar em fazer isso, você vai ver que mudanças vão acontecer radicalmente. Comece aos poucos, vá tentando. Isso vai melhorar muito as crianças teimosas, superagitadas, violentas. E você vai ver como é mágico esse comportamento mudando ao longo do tempo, a partir de atitudes dos pais cuidadores.